Minha gente, hoje nós vamos falar sobre 12 livros fundamentais que todo alquimista deve ler. Salve, meu caro alquimista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Alquimia das Artes, onde desvendamos tudo aquilo que é mais sagrado dentro das linhas herméticas, alquímicas, cabalísticas do tarô e de todas as artes aí espirituais das ciências ocultas. Então, se você tem interesse sobre todos esses assuntos, considere se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e também um comentário aqui para fortalecer o nosso vídeo e ele chegar em mais e mais pessoas. Então, vamos lá, porque hoje não dá para fazer enrolação, que nós temos aqui quilos de conhecimento para formar os verdadeiros da academia platônica, aqueles que são fortes de corpo e espírito, porque afinal de contas, para carregar tanto de livro assim, precisa ter um corpo aí bem preparado. Mas não é só isso, nós precisamos também ter uma mente muito bem fortalecida e um espírito muito bem ancorado, muito alinhado para que nós possamos adentrar esses véus de mistério maior. Então, minha gente, vamos começar essa lista de 12 livros. Eu ia fazer primeiro 5, daí eu tava olhando a prateleira, já foi para 7, foi para 10 e peguei 12 aqui, mas na verdade tem mais de 12 aqui. Tá, eu vou pegar eles aqui em ordem aleatória e nós vamos ir comentando. Em primeiro lugar, nós temos aqui os versos de ouro de Pitágoras, que vai nos mostrar justamente uma ideia de moral, né, de refinamento da nossa moral, da nossa ética, de questões, vamos dizer, do macro e do microcosmos, né, para que nós possamos, de fato, alquimizar, em primeiro lugar, aquilo que está dentro de nós e como nós reagimos ao mundo. Então, vou trazer esse livro em primeiro para quem está começando também ter um entendimento um pouco melhor sobre as coisas. Esse aqui é da editora Edipro, tá? Não sei se existem outras versões, mas os versos de ouro de Pitágoras, inclusive, eu já gravei eles com a minha voz, são 72 versos, e eu vou deixar no card que está aparecendo aqui em cima para você conferir eles na íntegra. E aqui são vários comentários a respeito de cada um dos versos, tá? Muito interessante para quem está começando. Em segundo lugar, eu quero trazer este livro que realmente foi muito interessante ler ele. Vai ser um livro chamado Isaac Newton e a Transmutação da Alquimia, que é, vamos dizer assim, uma edição autônoma, tá? Então não foi financiada por nenhuma grande editora, né? Mas traz uma visão alternativa da revolução científica. Então, para quem está também desbravando esta alquimia e quer se aprofundar um pouco mais, de onde é que surgiu, né? Como que Isaac Newton teve as suas ideias da ciência, da física, da gravitação, por exemplo, e no que ele se inspirou, está tudo aqui. É uma grande história aí do desbravar da alquimia, desde a época renascentista, se eu não me engano, até os tempos modernos, e vai trazer muitas informações preciosas, informações que é difícil encontrar. Realmente, quando eu li esse livro, eu já tinha um conhecimento grande sobre alquimia e eu fiquei vislumbrado pelo tanto de informação reunida numa única obra e numa leitura muito bem estruturada para quem quer se divertir aí também nos estudos. Em terceiro lugar, nós temos aqui este livro da Taschen, que é Alquimia e Misticismo, né? Então é o Museu Hermético de Alexander Hub. E ele vai ser um livro muito legal, assim, porque, olha só, ele é uma série de gravuras, né? Então vão ter várias imagens aqui, algumas coloridas, algumas preto e branco, e é mais imagem do que escrita, tá? Então ele é um livro bem divertido, vamos dizer, uma leitura muito sintética, muito rápida, mas que traz bastante informação, né? Ele sintetiza de forma não mística todas as ideias, então, alquímicas, ideias do nosso ser, né? Tem aqui figuras do Splendor Solis, famosas figuras alquímicas, por exemplo, né? Nós temos diversas obras aqui a respeito da alquimia e diversas
ideias, né, fundamentais para a alquimia. Então, é um curso de alquimia sem enrolação, sem misticismo, sem muitos paradigmas e vale muito a pena. É um livro que é extremamente importante, principalmente para quem está desbravando esse mundo da alquimia, está começando agora. Seguindo, nós temos aqui este livro que é o Corpus Hermeticum, um livro extremamente importante, fundamental para todos os hermetistas, todos os alquimistas. Não tem como você se dizer hermético ou alquimista, qualquer coisa assim, se você não leu esse livro, tá? Se você não estudou o Corpus Hermeticum, me desculpe, você não sabe absolutamente nada de hermetismo. Ponto final. Então, quando a gente fala em hermetismo, de desbravar realmente desses véus, nós precisamos dessa leitura, porque o Corpus Hermético ele é um compilado de 18 liberes. Esta versão, inclusive, da editora Polar, ficou fenomenal aqui do Américo Sommermann. Ela reúne textos muito antigos mesmo, né, do período alexandrino, que nós temos então toda uma síntese de pensamento hermético, de estrutura filosófica, que depois vem os neoplatônicos, né, que nem Jâmblico, Porfírio, Pórtico, quem mais? Anaximandres, nós temos Plotino, né? Plotino muito interessante, seu Tratado das Enéides, inclusive leitura complementar aqui para quem estiver lendo o Corpus Hermeticum, este daqui, da mesma editora, Editora Polar. Então é um livro extremamente fundamental para todos que buscam hermetismo, porque afinal de contas hermetismo e neoplatonismo basicamente vai na mesma mão, tá? Então é preciso estudar essas obras, e esse estudo aqui do Corpus Hermeticum, eu digo que ele é um alto grau de nível de iniciação, né? Inclusive ele ensina a respeito da auto-iniciação, né? E essa auto-iniciação ela pode ser conquistada, vamos dizer assim, pelo adepto, quando ele realmente passa pelo batismo do fogo, né? O batismo das águas é o primeiro e o segundo é o batismo do fogo. Mas sobre esse assunto eu não vou adentrar aqui sobre esse mistério. Se você quiser estudar na íntegra todos os líberes fundamentais do hermetismo, nós temos um curso completo a respeito do Corpus Hermético, onde eu desbravei em mais de 11 horas de aula a respeito de cada detalhe filosófico, prático, teórico, alquímico, hermético, tudo que você pode imaginar está lá. É lógico que a gente não esgotou as possibilidades, mas nós fomos bem adiante nesta navegação do hermetismo. Então, se você quiser adentrar, está na Escola Alquimia das Artes, o link está aqui em cima ou aqui na descrição para conferir o estudo completo do Corpus Hermeticum e diversos outros cursos, tá? A escola focada em alquimia, hermetismo, tarô, cabalá, mas nós temos diversos cursos, diversas ideias aí que nós abordamos lá, tá bom? E seguindo, já que nós falamos a respeito do Corpus Hermeticum, do período alexandrino, não podia faltar o Nuctemeron, de Apolônio de Tiana, né? Este livro é sensacional. O Nuctemeron, de Apolônio de Tiana, essa versão aqui é da Rosa Cruz, né, da editora Pentagrama, da Rosa Cruz Áurea, o fundador dela comenta aqui, que é o J. van Rickenborch, um filósofo excepcional. Todos os livros dele, na verdade, são bons, né? Inclusive ele tem comentários sobre o Corpus Hermeticum na Arquignose Egípcia, é o nome dos livros, tem aqui atrás, são 4, não vou pegar agora, mas enfim. Este livro aqui, o Nuctemeron, ele fala basicamente sobre as 12 horas da criação, e o resto é comentários. Então, como todo bom texto alquímico, ele é sintético, né? Então, ele vai falar em uma página, 2 aqui, a respeito de 12 axiomas herméticos que tratam sobre absolutamente tudo que existe na humanidade, né? Então é muito interessante, é um caráter iniciático extremamente elevado, uma leitura que é necessária para todos os alquimistas herméticos. Seguindo então o nosso desbravar a respeito das obras alquímicas, nós temos este livro aqui, que é de Platão, né? Um grande alquimista, que é Timeu e Crítias, ou a Atlântida, nessa versão aqui. O Timeu e Crítias é um diálogo platônico que é
extremamente alquímico. Quando eu li essa obra a primeira vez, eu fiquei assim de queixo caído mesmo, porque realmente ela é muito poderosa, ela tem aí toda uma nuance, né, de simbolismos a respeito deste processo alquímico, e ele fala em maiores detalhes a respeito da Atlântida, né? Então nós temos muitas ideias da nova era sobre a Atlântida, mas Platão já falava sobre isso, né? Então você pode conferir essa ideia da alquimia da Atlântida, da composição, de várias ideias. E esse também é um curso que nós temos lá dentro da Escola Alquimia das Artes, um curso inteiro a respeito da Tábua de Esmeralda e também aulas a respeito da Atlântida, falando sobre esta ideia toda do Timeu e Critias em maior profundidade, tá bom? Então confere lá ou leia esse livro aqui e depois tire os seus vereditos. Tá, agora nós começamos a entrar de fato aí numa leitura um pouco mais avançada, tá? Então se você está começando agora nesse mundo da alquimia, leia primeiro essas obras e depois nós voltamos aqui e vamos explorar essas outras obras restantes aqui. Então vamos lá. Já que nós falamos em história, né, a respeito do Timeu e Critias, de uma alegoria mitológica, assim por dizer, né, da Atlântida, nós temos aqui uma história iniciática que é as Núpcias Alquímicas de Christian Rosacroix. Esta é uma versão muito antiga, na verdade, né, também de Jan van Rickenborch, que é o mesmo o mesmo comentarista, né, e tradutor ali do Noctemeron, mas que essa ideia das núpcias alquímicas de Christian Rosacroix, ela nasce em 1616 no terceiro manifesto Rosa Cruz. Então, da ordem original da Rosa Cruz, né, existiram 3 manifestos, vale a pena você ler os 3 para entender, inclusive esse aqui, mas o terceiro manifesto, que foi este aqui, as núpcias alquímicas, nós temos então toda uma alegoria alquímica, né, de um casamento, toda a ideia da obra alquímica está contida neste mito, nessa história iniciática. Então é muito legal, muito divertido ler isso e também muito profundo para quem tem as verdadeiras chaves para interpretar este tipo de conhecimento, tá? Porque não é bem assim para se interpretar isso daqui. Então vale a pena ler. Existem outras versões comentadas, não apenas a do Jan van Rickenborch, inclusive tem uma da Mork, se eu não me engano, e você pode adquirir essas ali, porque essas aqui deve existir no máximo 1 ou 2 para vender em sebos por aí no Brasil. E agora eu quero trazer, sem mais nem menos, um dos grandes nomes aí da alquimia, que é Nicolas Flamel, né? O famoso alquimista Flamel, com seu livro das figuras hieroglíficas. Aqui então nós temos essa obra que é excepcional. Esta obra, infelizmente, não está mais em edição, essa versão. Eu acredito que não tem edição em português dessa obra, mas é muito interessante, gente, é muito mesmo, porque aquelas figuras alquímicas, por exemplo, esta daqui, ó, vocês conhecem isso aqui porque é a capa do álbum do Jorge Ben, né, da Celeste Tábua de Esmeralda, e vai representar aí alguns processos, etapas alquímicas e tudo mais. Então, essa figura é de Nicolas Flamel. Então, nesse livro ele explica, né, todas essas figuras hieroglíficas e várias ideias aí da alquimia, várias questões muito profundas da alquimia interior, né, da alquimia da alma. Então vale muito a pena ler esse livro aqui, mesmo que você só encontre em PDF ou até mesmo em outras línguas, é um livro excepcional. Ou se você conseguir em sebos, né, pode ser que você consiga da Biblioteca Planeta, editora 3, o livro das figuras hieroglíficas. E desta mesma biblioteca, nós temos então A Chave da Alquimia, de Paracelso, né? Então nós temos aqui um livro que também é dessa mesma Biblioteca Planeta, né? E que é uma coletânea de livros aí, vai trazer muitas ideias interessantíssimas a respeito da alquimia paracelsiana. Lembrando que Paracelso foi quase como um pai da alquimia aí, e, nossa, esses livros antigos dão uma coceira no nariz, né? Mas ele foi um grande pai da alquimia, e ele introduziu uma ideia, que aqui é bem explicada, que é a ideia do sal na fonte trina aí da alquimia de enxofre, mercúrio e sal. E ele traz muito sobre os remédios, as ervas, os minerais, o uso de tais propriedades para a medicina. Lembrando que Paracelso é o pai da medicina aí, né? Então nós temos toda essa chave de alquimia
contida nessa obra da mesma coletânea, que infelizmente não vai ter nessa edição, mas possivelmente você acha em PDF ou em outras edições aí, ou até mesmo em outras línguas. E o último livro desta coletânea de livros da Biblioteca Planeta, que trata sobre alquimia, é este daqui, que na verdade são dois, que é de Papus, né? Então nós temos aqui estes dois livros aqui de Papus, Papy, né, em francês, que é o Tratado de Ciências Ocultas 1 e 2. Então vai ter aqui todo um desbravar sobre as ciências ocultas. Sobre esse daqui, tenho boas notícias. Nós temos aqui umas outras edições da editora Pensamento. Então eu tenho essa daqui também, que é uma edição mais antiga, que já não existe mais, mas eu tenho essa daqui, que é uma edição nova. Inclusive a editora Pensamento me cedeu essa edição maravilhosa aqui, que é muito bonita, por sinal. É um livrão aqui para todos vocês. E ele está muito bem editado, apesar de que, vou fazer um parênteses aqui, tá? Porque muitas figuras, muitas tabelas que tem nesse daqui, não tem nesse daqui. Então, assim, não sei se foi proposital, se eles vão editar uma nova versão para fazer volume 1 e volume 2, mas já deixo claro isso, tá? Não dá para a gente deixar passar esse detalhe. Então, existem questões que existe aqui e não existe aqui, e tecnicamente é o mesmo livro, tá? Então, vale a pena às vezes pegar esse daqui, mas fica a dica aí para vocês, é uma leitura muito boa. Papy, ele era discípulo direto também, né, de vários esoteristas aí que a gente conhece. Ele foi, inclusive, teve contato com as obras de Eliphas Levi, né, de vários outros que são extremamente importantes para o desenvolvimento do que a gente conhece como esoterismo e da sua ligação entre alquimia, hermetismo, cabalá, astrologia, né, todas essas ciências iniciáticas. E falando no nosso querido mestre Eliphas Levi, nós temos aqui um livro extremamente importante, extremamente profundo, que é A Chave dos Grandes Mistérios de Eliphas Levi. Esse aqui está bem surrado, é da editora Pensamento também, mas ele tem versões mais modernas, tá? Eu nunca olhei essas versões mais modernas, mas acredito que ela é mais na íntegra que nem essa versão mais antiga aqui. Então é um livro bem mais, vamos dizer assim, avançado, né? A leitura do Eliphas Levi não é uma leitura para qualquer um, em qualquer momento, ela é uma leitura que exige um pouco mais do adepto aí, mas vale a pena vocês conferirem, porque esse é um grande livro sobre alquimia, que também é o título de uma das nossas aulas da Chave da Sabedoria Oculta, que é um dos cursos que tem lá na nossa plataforma da Escola Alquimia das Artes. Então é óbvio que eu falo muitas coisas que estão nesse livro lá, inclusive a respeito desta chave, que é a chave dos grandes mistérios, que você só vai descobrir lendo o livro ou entrando na escola. Então, meu alquimista, esse é um livro muito fundamental, porém um livro que demanda conhecimentos prévios. Você não tem como decifrar o que tem aqui sem conhecer o mínimo do que é alquimia, hermetismo, tarô, a estrutura cabalá que está aqui atrás de mim, coisas do tipo. Você precisa conhecê-las para realmente entender mais a fundo esses livros, eu digo num geral, do Eliphas Levi, tá bom? E por último, em 12º lugar, mas não menos importante, eu trouxe propositalmente as 12 chaves de Basílio Valentim, de forma bem alquímica, para encerrarmos aqui essa nossa recomendação de leituras. Basílio Valentim, então, vamos dizer, um religioso da Ordem de São Bento, mas que traz um caráter alquímico muito forte, inclusive tem outros livros que são de alquimia dele, e que aqui ele vai trazer 12 chaves. Então a alquimia é um processo de 12 etapas ilustradas, né, por figuras. A alquimia sempre tem essas ilustrações arquetípicas, simbólicas, vamos dizer assim. Inclusive aqui nós temos a fórmula do vitriol, né? E se você não conhece o vitriol, você pode olhar tudo sobre o vitriol no vídeo que está aqui em cima, né? Onde eu já expliquei para vocês a respeito dessa fórmula alquímica de suma importância. Basílio Valentim, então, é um monge sim, mas ele tem uma pegada alquímica bem legal, bem interessante. Não é uma leitura assim, vamos dizer, muito difícil, mas ela é cheia dos mistérios, cheia
dualidades. Então, se você não tem muita noção a respeito do simbolismo alquímico, é importante você primeiro criar essa noção básica para depois se aventurar nessas obras aqui. Senão a sua experiência, ela pode ser boa, mas ela não vai ser otimizada ao máximo, tá bom, meu alquimista? Então, as minhas recomendações de hoje são essas. Se você gostou desses livros, os links para comprar eles e ajudar o canal aqui estão todos aqui embaixo na descrição. Tem alguns livros que não vai ter link, né? Porque, como eu falei, não existe mais edições, mas vale a pena você ler pelo menos um ou dois de todos esses que eu listei aqui, porque são livros bem fundamentais e de ampla discussão dentro da ideia da alquimia, do hermetismo e de toda essa navegação dos mistérios. Então, se você gostou desse vídeo, considere deixar o like aqui para fortalecer o nosso trabalho, deixar um comentário falando eu sou um filósofo da pedra filosofal, firmando assim na sua vida esta busca pela magna obra de todo alquimista e também ajudando o canal a sempre prosperar mais e mais. E também, se você quiser continuar os seus estudos, aprofundar, né, realmente entender de forma mais ampla e não apenas superficial sobre toda essa alquimia, considere entrar na Escola Alquimia das Artes, onde temos diversos cursos focados em alquimia, em hermetismo, em tarô, em bruxaria, em ciência, em física, em geometria sagrada, em várias ideias aí que condizem todo esse âmbito iniciático, esotérico, místico, mágico e também tecnológico da nossa vida, em ascensão da nossa alma, em expansão da nossa consciência, tá bom? Então, ficamos por aqui, um forte abraço e nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.